Bem-vindo ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu te ajudo a faturar pelo menos R$ 15 mil por mês com projetos de bombeiro. Meu nome é Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei anos no bombeiro analisando os projetos e fazendo vistorias. E hoje tenho como meu objetivo te ajudar a alcançar, a buscar os primeiros passos nessa jornada para que você alcance R$ 15 mil por mês com os projetos de bombeiro. É uma alegria muito grande sempre estar falando aqui com vocês. Eu busco alguns assuntos aí, alguns assuntos técnicos, né? Alguns assuntos que mostram esse mundo de projetos de bombeiro. E tudo isso com o objetivo de que você entenda um pouco mais e consiga entrar nesse mundo de projetos de bombeiro. Eu sempre estou dando dicas aí bacanas, falando bastante de tudo quanto é tipo de projeto, de sistemas, né? E hoje eu busquei um tema voltado aí a uma motivação para você estar entrando nesse mundo aí de prevenção e contra incêndios, dos projetos de bombeiro, tá? Depois a gente até comenta um pouquinho mais no final, né? Mas muita gente pensa que os projetos de bombeiro simplesmente, que a regularização no bombeiro simplesmente é você fazer uma planta, entregar no bombeiro e aprovar essa planta, né? Mas a gente o nicho de projetos de bombeiro, né? Esse mundo de projetos de bombeiro, ele é formado por uma série de serviços e uma série de trabalhos que tem que ser prestado para as empresas para elas conseguirem se regularizar no bombeiro, tá? Então, eu vou falar rapidinho aqui, só para vocês se situarem e entenderem o tamanho que é esse mercado, tá? E que hoje, quem explora grande parte desse mercado não é quem está no ramo de engenharia e de arquitetura, tá? A gente tem várias pessoas aí que não são do ramo propriamente dito, né? Que não são engenheiros, que não são arquitetos, e estão aí explorando esse filão, esse mercado enorme que falta profissionais mais qualificados para prestar um bom serviço. Existem bons profissionais sim, mas grande parte dos profissionais eles não buscaram se especializar, porque a concorrência ela ficou tão aberta e tão simples e tão fácil que esse profissional ele não precisa se esforçar muito, porque não tem quem preste um serviço de qualidade. E quem presta um serviço de qualidade se destaca de tal maneira que não falta serviço, tá? Então, é simplesmente você se preparar para entrar nesse mercado e buscando conhecimento e ser referência na sua região em relação aos projetos de bombeiro, né? Então, depois dessa introdução, o que eu separei para a gente falar hoje, né? Eu separei um assunto e coloquei aqui no meu tema, né? Seja o seu próprio chefe. Então, os projetos de bombeiro, ele permite que você seja o seu próprio chefe e permite que você, depois de um tempo, busque o salário que você acha adequado para você, tá? Então, quando eu falo aqui que eu te ajudo a faturar os seus primeiros R$ 15 mil, né? Esse realmente é um salário muito provável e muito factível de você alcançar, tudo dependendo aí do seu esforço, tá? E esse aí, eu diria que é um começo, ele é um patamar para quem não tem grande experiência. É claro que a pessoa tem que estar trabalhando já há algum tempo para adquirir clientes e pegando know-how, e esses clientes eles se tornam clientes que precisam do serviço de tempos em tempos, né? Eles são clientes, praticamente clientes fixos que vão precisar do seu serviço novamente. São clientes recorrentes. E é tudo que a gente busca aí, para quem está no ramo autônomo, né? Quem está no ramo de engenharia, da arquitetura, busca clientes recorrentes que vão precisar depois, num futuro, novamente do seu serviço. Basta você ter um bom conhecimento, basta você ter atendido de forma satisfatória e deixar esse cliente contente que ele nunca vai buscar um outro profissional arriscando pegar um profissional que não preste um bom serviço. Então, sim, é possível, é legal você ser o seu próprio chefe com projetos de bombeiro. Acontece com várias pessoas aí que às vezes estavam trabalhando no serviço e não estavam contentes e tornaram-se o seu próprio chefe através dos projetos de bombeiro. E aí, eu separei, na verdade, 3 histórias, né? Eu vou começar com
duas histórias aí de colegas aí conhecidos, um conhecido e um é muito amigo, né? A gente tá começando aí, às vezes, trabalhar, fazer alguma coisinha junto. Então eu vou falar por cima a história dele. Depois tem o Fred, né? Que já é meu amigo de longa data. Também vou falar, comentar que ele trabalhava de carteira assinada e hoje, assim, mudou a sua vida, né? Tem o Murilo, que eu conheci há pouco tempo também, a história dele é muito legal. Então, vamos lá bater um papo. E por fim tem a minha história. Se sobrar um tempo aí, se eu não me alongar demais, eu falo um pouquinho da minha história. Talvez aí vocês já conheçam um pouco, mas é legal. Eu trabalhei no bombeiro e tal. E hoje eu, assim, ao invés de eu, a hora que aposentei, né, ou ficar parado que ninguém consegue, ao invés de trabalhar de carteira assinada, eu busquei realmente eu mesmo ser meu próprio patrão e não ficar dependendo de ninguém aí para receber um salário no fim do mês. Então, vamos lá. O Murilo, ele é aqui de São Paulo, da grande São Paulo, né? Da região oeste. E conheci ele, aí ele tá fazendo um curso de projetos de bombeiro junto comigo, né? E só que ele já tem um pouquinho de história aí em relação a projetos de bombeiro, né? O Murilo trabalhava numa construtora, tá? Eu conversando com ele, né? Começou estagiando nessa construtora, depois de formar na engenharia e acabou, assim, galgando caminho dentro da construtora, e ele tomava conta de obra. Então ele era responsável de campo para tomar conta de algumas obras, né? Depois de passar por estágio, ser contratado, ficou e acabou sendo responsável por obras. Então, e ele falou para mim que tirava um salário até que razoável aí nesse mundo, para esse mundo de engenharia, né? Tirava aí pouco mais de 5 mil reais por mês, ganhava até que bem aí, segundo os padrões aí, vocês sabem, né? Tinha um salário, vamos dizer, um salário médio bom, perto de muita gente que se forma na engenharia, que se forma na arquitetura e que muitas vezes nem consegue trabalhar na área. Então, ele foi uma exceção, ele conseguiu trabalhar na área e ele, no fim aí da sua carreira, da sua rápida carreira nessa construtora, ele ganhava aí um pouco mais de 5, perto de 6 mil reais por mês, e ele fiscalizava, ele tomava conta das obras. Então, ele era responsável por receber material, tomar conta ali dos serventes, do pedreiro, né? A gente costuma falar, tomar conta da peãozada, ficava ali de frente com o povo mesmo, cobrando e verificando qualidade de serviço. E o Murilo, ele acordava, ele falou para mim que tinha que acordar perto das 5 da manhã, tá? Ia pro serviço, comia de marmita, né? Porque não dava tempo de voltar para casa e voltava só já no começo da noite para casa. Então era uma jornada muito longa, né? Você sabe, o ramo de obra você tem que estar perto já 7 horas da manhã, tá tudo funcionando já na obra, né? Então ele tinha que chegar um pouquinho antes desse horário, então às 5 da manhã o Murilo já tinha que acordar, partir para o serviço e só chegava em casa já à noite já, tá? Então, essa era a rotina dele, né? Tomar conta de recebimento, tomar conta de peão, conferir, fazer, mandar desfazer serviço, tá em cima ali para que nada acontecesse errado. Talvez aí, se algum de vocês trabalham com obra, sabe como é pesada essa rotina, né? Eu escrevi algumas coisas aqui para não esquecer, né? Então, é isso aí, trabalhava com recebimento, trabalhava tomando conta do pessoal na obra, né? Acordava muito cedo, ia para o serviço, voltava só no fim do dia e num certo momento, isso há pouco tempo atrás, né? Ele começou a entender um pouquinho, buscar uma nova coisa para fazer, porque ele não estava contente com o seu trabalho e começou a ver alguma coisa de propaganda, de projeto de bombeiro e tal, e resolveu correr atrás dos seus primeiros clientes. Então, ele até me acompanha, o meu canal, e agora também é aluno meu, né? Mas ele daí começou a pegar os seus primeiros projetos. Ele foi atrás de uma parceria com o escritório de contabilidade, ele ajustou um desses escritórios que começou esporadicamente passar alguma coisinha para ele, passar os projetos técnicos simplificados. E ele começou a fazer esses projetos, começou a tomar gosto pela coisa, né? E até por isso está se especializando, estudando para pegar os projetos maiores agora e ter uma renda ainda maior, né? Mas com os primeiros projetos ele começou a entender, começou a visitar esses clientes aí de fins de semana, começou a gerar renda de projetos de bombeiro. E ele me falou que em pouquíssimo tempo, né? Ele já começou a ganhar
muito parecido o salário que ele ganhava na construtora, ele começou a tirar o mesmo valor que os projetos técnicos simplificados. Então, até esses dias aí eu peguei um trabalho, nós pegamos junto um projeto técnico simplificado que ficava próximo a ele, né? Ele já está dando entrada e vai regularizar, mas só para ter uma ideia, esse projeto que eu acabei quase que nós pegamos juntos, né? Mas foi pego a R$ 1.200, um trabalho, tá? É lógico que está muito baixo o valor dos projetos técnicos simplificados, consegue fechar alguns aí um pouquinho menos do que isso, né? Mas com 4, 5 serviços desse por mês, ele já tirava o mesmo salário trabalhando uma fração do tempo que ele trabalhava antes. E aí ele correu atrás de mais parcerias, começou a fazer propaganda, né? Fazer anúncio aí. E a partir daí, quando ele viu que começou a passar o que ele ganhava na construtora, trabalhando pouquíssimo tempo por dia, ele pediu a conta na construtora. E hoje, ele já só trabalha com realmente projetos de bombeiro. Agora nós estamos aí no curso, ele está focado, já fez alguns projetos, ele me falou, e a ideia dele é ganhar mais. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, ele ganha já mais do que 3 vezes o que ele ganhava na construtora, tá? Já está beirando aí R$ 20 mil por mês de faturamento em cima dos projetos de bombeiro, né? Então, eu até perguntei para ele, e aí, Murilo, tá querendo voltar para a construtora, né? Então ele gosta de fazer academia, então ele tem uma rotina muito mais tranquila, muito mais sossegada. Hoje ele é o seu chefe, ganhando aí perto de R$ 20 mil por mês, com os projetos mais simples, né? Com os projetos simplificados. E eu tenho certeza que logo eu vou estar conversando com ele aqui, vou ver se ele conversa comigo, né, pra gente fazer aqui um programa juntos, para ele contar um pouquinho da história dele aí e para que sirva de incentivo para vocês. Então hoje ele é o seu próprio patrão, tem o seu próprio horário. Claro, não vou falar que não é corrido visitar cliente, dar entrada no bombeiro, acompanhar a instalação dos equipamentos, dos extintores. Tem essa rotina, mas essa rotina vale muito a pena, né? Então, ele praticamente multiplicou por 4 hoje já o que ele ganhava e simplesmente ele está aí em pleno processo de expansão. Como eu costumo falar, os projetos de bombeiro, se você tiver um pequeno controle e souber quando cada pessoa pediu aquele AVCB, pediu aquela vistoria, passou 3 anos, aquela pessoa vai precisar do serviço de novo, de no mínimo 3 anos. Porque muitas vezes ela monta outro negócio, ela amplia o seu negócio, ela muda de atividade, ela vai precisar antes ainda dos seus trabalhos. Então, se você prestou um bom trabalho e deixou o contato e mantém contato com o cliente, quando chega a hora, esse cliente está na sua carteira e vão entrando novos clientes, e aí é um ciclo que vai se autoalimentando. Esse cliente indica outro cliente, e assim, eu já falei algumas vezes, né, mas toda indústria, por exemplo, toda edificação comercial, quando ela faz, que ela tem um projeto aprovado, mas ela faz alguma modificação, ela precisa de novo aprovar esse projeto no bombeiro. Então, realmente é um serviço que requer a recorrência, e se você prestar um bom serviço, se você for um bom profissional, você vai ter uma carteira de clientes que vai te manter aí e vai te manter uma renda mínima por algum tempo, né? Eu mesmo tenho, por exemplo, como cliente, uma rede de supermercado. Essa rede de supermercado, recorrentemente, eu tenho que pedir as vistorias dela. Recorrentemente, ela reforma alguma unidade sua e tem que refazer o seu projeto. Ela tem um plano de expansão e vai expandindo ali 2 ou 3 supermercados todo ano. São 2 ou 3 projetos todo ano. Então, todo mês tem serviço de um cliente apenas. É lógico que não pode pisar na bola, tem que trabalhar direitinho, mas, gente, a gente está aí realmente para isso, para trabalhar direito. A experiência que você vai adquirindo vai fazer com que você adquira clientes e esses clientes vão precisar dos seus serviços ao longo do tempo por muitos anos. Então, é um serviço fantástico, é um campo que está plenamente aberto. E pensem, hoje, menos da metade das edificações, tá? Isso aí, eu não tenho como tirar esse dado de algum lugar, mas pela experiência, porque eu já fiz vistoria, já analisei projeto, eu já conheço um pouco do mercado, menos da metade, eu diria que perto de 30% apenas das edificações estão regularizadas, tá? Isso aqui no estado de São Paulo, que deve refletir muito perto aí dos outros estados no país. Pode até ser que tenha um estado ou outro que seja um pouco diferente, mas você imagina, 30%. Os corpos de bombeiros do Brasil como um todo, eles adquiriram o poder de polícia há pouco tempo, depois daquela Boate Kiss, aí saiu uma lei federal, e aí
todos os estados se articularam e foram dando poder de polícia, editaram leis, né, aprovaram leis, as assembleias legislativas, e o bombeiro está com poder de polícia, e aqui em São Paulo e em outros estados, está começando agora a notificar e multar os primeiros proprietários, as primeiras edificações, e sem dúvida, isso já está mexendo um pouco aí no mercado. Quando o bombeiro acelerar um pouquinho mais ainda o seu poder de polícia, que cedo ou tarde vai acontecer, gente, é um mercado que não vai se aquecer muito. E a partir do momento que está aquecido, não é que ele vai aquecer, resolveu todos os problemas, todo mundo se regularizou e acabou. Não. A partir daí, todo mundo que se regularizou vai ter que ter um novo AVCB a cada 3 anos. A cada 1 ano, dependendo da atividade, né? A cada 5, se for um risco leve. Mas, em regra, se você olhar aqui em São Paulo, você tem, Grande São Paulo, você tem mais de 40 mil edificações, torres, né? Não edificações, só torres residenciais e comerciais. 40 mil. É muita coisa, gente. Então, é um mercado que está aí realmente aberto. Então, seja seu chefe, assim, foi uma expressão para chamar sua atenção, para que você que está descontente começar a abrir os olhos, começar a estudar, porque é um mercado que precisa de profissionais, que tem volume e que tem recorrência, e que pode, certamente, te pagar melhor do que o que seu patrão está te pagando hoje. Você mesmo ser o seu patrão, com os seus horários, com o seu tempo, trazendo qualidade de vida para sua família, trazendo realizações de sonhos, trazendo segurança e dando tudo aquilo que você, com certeza, merece e que a sua família merece. Então, eu não me canso de falar, de dar essa dica para que você entre, para que você enxergue esse mundo de projetos de bombeiro, tá? Nós vamos falar agora, eu vou citar o caso do Fred. O Fred, ele já é engenheiro aí há bastante tempo, né? E ele é do interior do estado aqui de São Paulo. Então, eu comandei o bombeiro em vários lugares, né? Em uma das cidades que eu passei, eu conheci o Fred. E na época, o Fred, a história dele é muito bacana, um cara muito batalhador, né? Tem uma história legal, triatleta e uma família linda. E em certo momento, o Fred se formou em engenharia, né? Veio de uma família muito humilde, se formou em engenharia, começou a trabalhar numa empresa de instalação de gás, aquelas empresas que fazem aquelas instalações muito grandes, daqueles cilindros grandes de GLP, né? As centrais de GLP. E aí ele foi trabalhando nesse ramo como engenheiro responsável, visitava todas as obras onde estavam se instalando, era responsável pelas manutenções e etc, né? Depois de um tempo, ele começou a trabalhar no serviço público. Ele trabalhava na prefeitura lá da cidade dele e cargo comissionado. Ele tinha bons cargos de comando. Então, ele trabalhava lá, trabalhou muitos anos nesse serviço. E chegou uma época que ele estava descontente também, tanto com o salário, porque por mais que você trabalhe no serviço público num cargo bom, o salário ele não é um salário que vai te deixar rico. Não é um salário que ele vai dar uma certa segurança, um certo conforto, mas você tem um nível de salários ali, né? Você não vai conseguir juntar dinheiro e dar o conforto que ele queria dar para a família dele, né? E depois de um tempo que a gente se conheceu, eu trabalhava para o estado e ele para o município. A gente acabou ali se conhecendo e fazendo amizade. E eu falei pra ele, pô, Fred, por que você não você é engenheiro, começa a trabalhar com projeto de bombeiro e tal? Aí eu falei, cara, eu não conheço nada e tal. Eu falei, eu te ajudo, eu te ensino aí. E ali ele começou a trabalhar com os projetos de bombeiro, né? Começou da mesma forma, começou a pegar os projetos menores, os projetos técnicos simplificados, que já foi trazendo para ele uma certa renda. Depois de um tempo, essa renda foi ficando maior, ele montou o escritório dele de engenharia. Nesse escritório de engenharia, tinha lá um estagiário que ajudava ele, enfim, foi desenvolvendo, foi trabalhando, começou a pegar os projetos maiores, tá? Então ele deixou somente os simplificados e passou a pegar o simplificado, que são esses projetos que são muito rápidos e de edificações pequenas, e também começou a pegar os projetos técnicos, os maiores, começou a fazer planta das indústrias, dos comércios grandes, começou a pedir as vistorias desses locais. Ele entrou um pouco mais a fundo nesse mundo, já lógico, faz um pouco mais de tempo que ele trabalha com isso, né? E hoje, eu posso garantir para vocês que hoje ele tem uma renda, ele saiu do serviço público, tá? E ganha muito mais do que ele ganhava antes. Inclusive, ele deixou
montou, através dessa renda vinda dos projetos de bombeiro, ele montou um outro negócio, nada a ver com o seu negócio inicial. Então, que esse segundo negócio que ele montou já traz uma renda também muito maior do que ele ganhava lá no início. Então, ele é um exemplo de uma pessoa que começou a trabalhar com projetos de bombeiro, conseguiu gerar uma renda maior do que a renda que ele ganhava, maior do que a renda que ele gastava. Essa renda gerou um segundo, né? Que o primeiro ele deixou o serviço público, gerou um segundo negócio que hoje já gera uma renda que é mais do que suficiente para ele viver. Na verdade, ele está em expansão ainda. Talvez também eu vou convidar ele qualquer dia para conversar conosco, mas esse negócio que ele montou, ele já está replicando, agora está indo para o quarto, ele está montando já o quarto negócio em cidades diferentes. E cada um desses negócios gera uma renda muito grande. Tudo vindo dos projetos de bombeiro, né? São histórias que são encorajadoras, né? Eu praticamente ensinei o Fred lá trabalhar com os projetos de bombeiro, e até hoje, às vezes ainda, quando há uma coisa um pouquinho mais complicada, às vezes a gente troca ideia e eu acabo orientando ele, mas o Fred, ele dentro de uma metodologia que eu criei, enfim, ele hoje, ele tá muito bem de vida, ele tá muito, muito melhor do que se ele tivesse no serviço público que ele teve no passado. Assim. Tira mais, não só pela engenharia, como para as oportunidades que a engenharia criou para ele. Então, a engenharia de proteção e combate a incêndio, a engenharia de bombeiro, ela traz muita oportunidade, muita coisa. E, inclusive, esse escritório dele não trabalha só com engenharia de segurança contra incêndio, ele regulariza edificações e tal. Ele acabou fazendo um pouco mais de serviço, mas a principal renda dele vem dos projetos de proteção e combate a incêndio. Eu posso garantir que o Fred, hoje, ele ganha, talvez aí, algumas vezes os 15 mil reais que a gente fala, né, que eu costumo falar aqui, que você pode chegar e que você vai faturar pelo menos 15 mil reais por mês. Com certeza, o faturamento do Fred é algumas vezes os 15 mil reais, não é uma vez mais, algumas vezes mais. Então, ele está aí mudando cada vez mais o patamar da sua vida, e o Fred é uma pessoa sensacional aí, um colega, e é um dos exemplos vivos que o projeto de bombeiro, fora ele eu conheço várias outras pessoas, tá? Conheço muita gente, eu trabalhei muitos anos com isso, conheço muita gente que vive dos projetos de bombeiro, conheço muita gente que presta um bom serviço e conheço muita gente que presta um serviço para não falar péssimo, né? Deixa muito a desejar para os seus clientes, um serviço de irregular para pior, tá? E mesmo assim vive e ganha bem e tá aí no mercado empurrando, né? E o mercado vira e mexe desesperado por pessoas que prestem um bom serviço. O mercado esperando você, o mercado esperando aí, te dando a oportunidade para que você entre aí nos projetos de bombeiro. Então, gente, tudo isso para te falar, seja o seu patrão, busque novos horizontes. Os projetos de bombeiro, eu falo, e não me canso de falar, dentro da área de engenharia e arquitetura, é o ramo que mais te dá a oportunidade de mudar de vida, que mais te dá a oportunidade de pagar um bom plano de saúde para sua família, oportunidade de você ter uma casa, conforto para morar, poder sair para jantar, poder fazer passeios, poder fazer viagens, poder se planejar, poder ter dinheiro guardado para uma emergência. Isso é o básico que a pessoa, que o pai e mãe de família, né, quer para sua família, dar segurança para sua família. Os projetos de bombeiro, eles são plenamente capazes de fazer essa mudança de virada na sua vida, de trazer conforto para vocês. Não é, claro, né, eu não vendo ilusão que o projeto de bombeiro é uma coisa que vai mudar sua vida para amanhã, né? Você, eu vou começar a fazer projeto de bombeiro hoje, semana que vem eu já posso deixar meu emprego, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas você entrando, você começando a entender, começando a captar os primeiros clientes, questão de meses, você se articulando para ter fluxo de clientes, tá? Você se articulando para ter parcerias, para você ter alguns clientes fixos. Eu falo que a sua renda em relação a projetos de bombeiro pode te levar a patamares que você hoje nem imagina. Então, busque entender um pouquinho mais de projetos de bombeiro. Eu acabei nem falando aqui da minha história, senão vai ficar muito comprido, né? Mas assim, hoje eu
vivo esse sonho de ser meu próprio patrão. Eu vivo esse sonho de não depender de ninguém. Lógico, eu me aposentei no serviço público, mas o salário, sim, não vou reclamar, né? Mas não é esse salário que dá para você viver todos os seus sonhos. Mas os projetos de bombeiro, diferente disso, eles me abrem novos horizontes, novas oportunidades, eles dão felicidade, eles deixam com que eu trabalhe aqui na minha casa, junto da minha família. Eu faço os meus horários, claro, eu visito clientes, né? Mas o meu porto seguro, o meu local de trabalho é dentro de casa. É aqui do lado da minha família, do lado, junto aqui, eu não perco tempo me deslocando, não perco tempo indo para o trabalho, né? Eu não falo que eu trabalho pouco, eu trabalho bastante. Eu não me contento com pouco, né? Simplesmente com o básico, eu busco sempre estar crescendo e buscando coisas novas, né? Mas aí é uma escolha, né? Você escolhe o quanto você quer trabalhar. Você escolhe se você pode pegar mais ou menos projetos, se você pode ou não, qual patamar que você busca ganhar, né? E aí você corre atrás para buscar esse patamar. E hoje eu desfruto da liberdade de poder escolher se eu quero ou não pegar mais trabalho, se eu vou ou não viajar. Se eu, assim, eu não tenho problema em relação, problema financeiro em relação à minha família, ao conforto, por conta dos projetos de bombeiro. Mais uma vez, eu falo para vocês começarem a entrar nesse mundo e começarem a entender um pouco mais sobre projetos de bombeiro, tá? Então, era essa a mensagem aí, seja o seu patrão, comece a buscar, lógico que eu não vou falar para você sair amanhã do seu serviço, tá? Mas comece a estudar, comece a entender, comece a pegar os primeiros clientes, comece, se movimente, saia de onde você está se você não está feliz. Não fique onde você está se você não está contente. Busque um novo mundo. Busque novos horizontes. Tá bom? Eu agradeço a sua presença e até o nosso próximo vídeo aí. Obrigado.